né, que o planejamento traz uma solução com a mudança da mentalidade, é justamente um problema que a gente passou de estruturar o que a gente existia no país, Uhum. né? A gente veio de uma inflação galopante, Sim. né? Eu tô com 52 anos, década de 80, você tinha inflação diária. Você ia no mercado de manhã era um preço, de Uhum. tarde era outro. Então, não se criou uma cultura de planejamento e organização, Uhum. além da educação financeira, para o empresário e para as famílias, inclusive, no país, né? Com a solidificação do real, as pessoas tiveram que tentar entender novamente como é que ia funcionar aquilo. Muitos não conseguiram, já não se Uhum. adaptavam bem com a inflação galopante que a gente tinha e não conseguiram se entender Uhum. com a falta da inflação, né, com a estabilidade da Sim. moeda. Né? E aí entra a questão Que é outro cenário, né? do planejamento, e Uhum. para o planejamento funcionar, é necessário a mudança da mentalidade. Sim. Tem um amigo meu que é mentor de estratégia, né? Ele fez Harvard, e ele fala justamente isso. As pessoas, às vezes, até entram na mentoria e ele diz que ele acompanha, né? Ele fala, em média de 15 a 20% das pessoas que entram na mentoria conseguem mudar a mentalidade para Uhum. fazer funcionar. A questão não é só você entrar Uhum. na mentoria, entender, aprender Uhum. aquelas coisas, mas não colocar em prática. Você tem que Uhum. mudar toda a sua mentalidade para Exatamente. isso, né? Assim, E como, Eduardo? Como mudar a mentalidade? Quais são as estratégias, as técnicas, as táticas para contribuir para essa mudança de mentalidade? A gente está falando de um mercado que mudou e para uma cultura mudar numa nação, numa localidade, às vezes precisa de algumas gerações. E sim. talvez a gente esteja na segunda geração, né, sem aquela inflação de loucura galopante. Não, eu acho que a nossa geração foi a primeira, que a gente pegou a transição, né? Assim, A nossa geração foi a foi a primeira, que primeira aprendeu a lidar que sem, porque aprendeu a a geração lidar. Fez a passada fez a transição. transição. A geração passada, Uhum, meu pai não, sim, uhum. ainda não consegue, né? Fica aquela mágoa, É, né? Aquela raiz, é. Sim. e o cérebro Até o não tipo do funciona. investimento que era feito antigamente, você comprava um carro. Comprar um carro era um investimento antigamente. Hoje não é Uhum, mais. Né? O imóvel aqui era um investimento. Então você tinha que uhum, solidificar uhum. algumas coisas porque Isso. o dinheiro numa Você tinha que instituição lastrear em financeira bens, ele né? perdia. E como que essa verdade da cultura, do mercado, da inflação, da mentalidade, do planejamento influenciou a criação do produto esporte? Aí deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu terminar de me apresentar, aí vocês vão Sim. entender. Entendeu? Eu sou Eduardo Galianoni Abreu. Minha família é descendente de imigrantes Uhum, europeus, mas imigrantes, né? Vieram para o Brasil fugindo de guerras, sim. de situações na Europa. A família toda começou do zero. Então, o pai da minha mãe era empresário, na verdade, ele era mecânico de elevador, virou empresário, Uhum, dono de empresa, pela necessidade de uhum, estruturar o negócio dele para poder atender. Meu pai é economista formado. Eu comecei trabalhando com meu pai, fiz desenho industrial, mas larguei, me uhum, formei em administração de empresas, fiz especialização em gestão financeira e gestão de projeto. uhum. Meu pai, como economista, sempre gostou de fazer uma obra, né? Então, assim, eu estou dentro de obra desde 12 anos de idade, estou com 52 e sendo E faz não, 40 e não anos que tem eu estou dentro nada de que tire da obra. minha cabeça que o Eduardo é engenheiro. Porque você olha, você ouve, você vê o resultado do trabalho dele, é um É, trabalho de engenharia, é. né? Mas com Isso. Eu me tantas outras. apaixonei pela construção ao longo dos anos, né? Não era o meu foco. Muito canteiro de obra, Eduardo? Muito canteiro de obra. Muito. Caía dentro do buraco da fundação. Eu tava lá para fazer tudo. Eu E tinha que preste aprender. atenção, gente, porque o esporte tem uma influência Exatamente. disso. Assim, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era revendedor Brahma e então empresário. Né? A gente Uhum, vivia aquelas dores. Nós passamos pelo momento da mudança do Collor, uhum. que prendeu a poupança. Eita. Isso gerou uma série de problemas de uma série de empresas.
né? A gente construía, eu acompanhava as obras junto com ele, né? A gente investia porque a gente não podia deixar o dinheiro na poupança. Você não tinha como aplicar o dinheiro no banco. Então, tudo que se ganhava, ou você aplicava em alguma coisa para solidificar e ele poder render, ou você perdia o dinheiro, entendeu? A época do Com que overnight. idade, Eu- Eduardo? Eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos. Com 17 anos, o Eduardo já tinha uma cultura, uma mentalidade de pegar o recurso, o fruto da sua vida, do seu trabalho, e investir para edificar alguma coisa, para construir alguma coisa, para fazer aquilo multiplicar. E é isso que o esporte se faz. Você vai Exatamente. entender. Depois, eu montei a minha empresa de construção e reforma, fui para esse lado, porque eu me apaixonei por isso, entendi melhor aquilo, né? Em vez de só acompanhar quando era menor de idade, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ver números, entender os números. Sempre gostei muito de desenhar, fiz desenho, tanto que eu queria fazer desenho industrial, né? Mas, e sempre desenhei muito bem, e o desenhar as obras, né? Até para o arquiteto, eu sempre ajudei nesse processo. Então, além de eu ajudar na ideia do projeto, eu fazia a parte administrativa e acompanhava as obras todos os dias, né? Então, eu fiz de fio a pavio na questão da obra e vivia as dores de licenciamento, legalizações, tudo. Toda a esteira A parte burocrática também. do começo até o fim. Eu assessorei pessoas que queriam construir como investidores. Eu fazia desde a consultoria para aquisição do terreno, tanto que eu agora na pandemia aproveitei, né? Não tinha nada para fazer, fui estudar de novo, né? Eu me formei como corretor de imóveis depois de 30 anos na área imobiliária. Então eu fazia desde a consultoria, desde a aquisição até a entrega com a chave na mão dele, com tudo legalizado. Então, por que eu fazia isso? Porque, E você já pensava em algo parecido com esporte nessa trajetória? na verdade, não. Assim, Quando que veio esse insight? Porque tudo que você está falando parece que você está descrevendo esporte. sim. Porém, Exatamente, são as não dores é? que eu vivi, são as dores que eu Aham. vivi ao longo dos anos. Esse foi o ponto de Foi o virada. ponto de virada. Ele que me alertou para esse foco que eu não estava percebendo, né? Exatamente. Uau. Eu atendia isso tudo, mas Insight. mas eu não conseguia entender com esse olhar. Eu nunca fui comercial. Exatamente. Foi nesse momento que eu consegui entender, né? Porque realmente o meu core é a parte de operação, né? Ele é um cara que foi extremamente organizado. E eu vivi a operação em offshore. Então, para mim, quando você começa a me dar as peças, a gente já vai montando a operação. Eu falei, cara, você tem uma operação montada aqui. Por que que você está aqui sofrendo? Se a dor que você está sentindo aqui, se você consegue construir no Brasil, Fantástico. com todas as situações, o que que vai acontecer se você vai para um país onde tudo é muito mais organizado? Um país. Eu tenho uma pergunta para fazer para ambos. Eu vou pedir para que cada um fale com suas palavras gerais o que é o esporte, né? Mas o João falou, se você vai para um país e cria toda essa estrutura que você domina, que você sabe fazer, Eduardo, implanta lá, já tem um projeto pronto, mas um país. Que país? Para mim, no momento, Estados Unidos da América. Por que os Estados Unidos, Eduardo? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ele tem uma estrutura política onde o governo, onde a economia não depende do governo. Eu ia falar o contrário. Onde a economia não depende do governo. A microeconomia, aquela economia do dia a dia, do empresário, do comércio, de comprar e vender, não depende da macroeconomia, que é aquilo que é tratado lá em cima, dos indicadores, dos índices. Não. Ela até influencia. Ela até influencia, mas ela não depende. Ela roda. Exatamente. Ela roda vida própria. Ela tem vida própria. E se o governo começar a bater na economia, o país, a economia, a sociedade, ela bate de volta no governo. Tem força. Tem força. Enquanto E países... no mundo, existe algo parecido com isso? Olha, existem alguns Frankenstein, algumas tentativas, mas... Porque não é só a economia, é um conjunto de muitos fatores onde a economia é um deles. Exatamente. A economia né? tem a legislação, o estilo de vida... O clima. Exatamente. Tem uma série de situações que... A mentalidade. Dentro desse universo de coisas, o que a gente mais chama atenção é o seguinte: embora o governo ele não se envolva
na operação, ele normatizou. Então ele criou você hoje vai para um país onde ele te entrega segurança jurídica, Uhum. ele te entrega estabilidade econômica Uhum. e ele te incentiva. Porque o momento dos Estados Unidos, principalmente por que a gente montou o esporte, pelo simples fato de que foram ajustados todos os ponteiros para o crescimento. E falando do local específico, a Flórida, Sim. tá? Aonde você tem ali Também. fala um pouquinho dos dados, dos números da Flórida, para que o público É. consiga entender. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta aqui. Nós estamos em 2025, Sim. virando para 2026. Hoje, com o esporte, você está vendendo o sonho americano? Ele existe ainda? Existe. E cada vez está mais sólido, a meu ver. Porque com sem querer entrar em méritos de política, Uhum. tá? Hoje os Estados Unidos têm o Trump como presidente e ele está reorganizando um pouco a macroeconomia dos Estados Unidos, Exatamente. né? E a gente está começando a ver esse movimento também na Europa, Uhum. tá? Né? Os países estão começando a se defender um pouco mais. A gente entende que eles ajudam, é a maior economia do mundo, ajuda aqui, Sim. ajuda ali, mas hoje eles voltaram a concentrar nos problemas internos, nas idiosincrasias que Exatamente. foram inclusive criadas pelo próprio governo do anterior, pelo Biden, né? Uhum. Com algumas mudanças de paradigma. A Europa ela tem uma agenda de daqui a alguns anos só ter carro elétrico. Não existe estrutura para atender, nem estrutura de fornecimento de energia, de capacidade de geração de energia, nem estrutura de atendimento para poder carregar os veículos. Qual é o percentual da população do mundo que entende esse marketing, que entende o que é uma Poucos. política interna, uma política externa? E as pessoas Pouquíssimo. vão vivendo, né? Agora, a gente vai falar do A esporte, gente mas a tem gente vai zero falar educa- desse público, do A- seu público para o esporte. A Porque gente tem ele zero ele já educação. conhece? Não. A gente tem zero Ah. educação financeira na escola. Sim. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação de economia na escola, a gente aprende a fazer conta. Sim. Mas o que a gente faz com a É. conta que a gente aprendeu a fazer? A gente não tem isso na escola. Mas vamos voltar, né? Nós estamos vendendo o sonho americano da estabilidade, da paz, enfim, você vai falar um pouco mais sobre os atributos do esporte. Por que Estados Unidos já entendemos? Maior potência, maior Sim. economia, tem muitos atributos, muitas particularidades que contribuem para isso. Agora, Flórida. Por que a Flórida? Agora, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o que é o esporte, porque existe um começo, um meio e um fim, Sim. e toda uma esteira de soluções, de execuções, de consultoria, de assessoria, de mentalidade que contribuem para que essa esteira ande, e no final existe um lucro. Eu O vou, empresário ganha Ganha para para se, se pra se exportar. internacionalizar, isso é eu vou fantástico. resumir o Ah. esportes de forma bem simples. Você imagina, você sair, por que é esporte-se? Porque você vai ser levado para um ecossistema onde nós vamos fazer proteção patrimonial, construção civil, planejamento sucessório, tá? Tudo numa esteira de produtos aonde você vai ser levado para um ecossistema aonde você tem todo um processo de mentoria, aonde a gente vai planejar com você o seu crescimento em ciclos. Então, a cada final de ciclo, você é convidado a estar conosco em uma das fases. Então, a gente tem lá para o perfil desde do conservador ao arrojado, Sim. com ganhos que começam entre 17% ao De mês, 15 ao a ano, 20 né? ao ano. De 15 a 20, entre 15 e 20 ao ano. Entre 15 e 20 ao ano e pode chegar a uma esteira de 40% ao ano. Como é que isso acontece? Fazendo um planejamento muito bem feito Muito bem feito. e toda uma estruturação para levar você o seu dinheiro de forma segura. E o que é mais importante de tudo isso é o seguinte: nós estamos falando de seguro de vida, tá? E tijolo. São as duas coisas que mais são estáveis para fazer com que você tenha solidez no seu patrimônio e na sua sucessão. Que é uma coisa que o Brasil não fala, né? Não fala. Vamos lá. Em linhas gerais, Eduardo, o que é o esporte? O esporte, ele é uma plataforma que a gente criou, é um ambiente de negócio que a gente criou, onde a gente vai
mudar a mentalidade do empresariado e do investidor brasileiro para estruturar ele do começo ao fim numa nova realidade, para transformar tudo que ele, todo o potencial gerador de capital que ele tem num legado familiar, inclusive, né? Então, todas as dores que a gente viveu ao longo dos anos, preocupação com os filhos que a gente tem, né? Como é que a gente vai fazer, o que os pais passaram, né? Na sucessão dos nossos avós, quer dizer, toda a experiência que a gente teve de vida, a gente acabou juntando isso tudo numa solução que a ideia é mudar a mentalidade do investidor e fazer ele entender essa nova realidade e ganhar dinheiro com isso, inclusive, né? Principalmente, para transformar isso num crescimento real e numa formação de patrimônio de legado, que pode perpetuar para a própria família, né? A gente vai destrinchar isso já já. João, em linhas gerais, o que é o esporte? O esporte é proteção patrimonial, crescimento e solidez em uma economia estável. Sim. Eduardo, em linhas Estável gerais. e previsível. E previsível, exatamente. Estável e previsível. Para quem é o esporte? Qual é o perfil do cliente do esporte? Assim, eu acho que o perfil é todo empresário que é preocupado com a própria família. Exato. Eu acho que esse é o principal ponto do negócio, né? Lógico, ninguém está aqui trabalhando, né, ou montando negócio, ou empresa, ou projeto, para não ganhar dinheiro. E por que a gente quer ganhar o dinheiro? Para a gente poder dar uma segurança melhor para a nossa família, né? Para os nossos filhos, né, até para a nossa velhice. Um dos problemas que a gente mais detectou, e é interessante colocar isso, qual o público-alvo? Agronegócio. O agronegócio, por exemplo, tem um é problema algo que seríssimo. tem um problema sério de sucessão. Por quê? Você teve os pais que falaram assim, poxa, eu vou viver do campo para trazer um bem melhor para a família. São os pais que estão na idade dos nossos pais. Exato. Então, assim, a gente consegue ter uma empatia muito maior por conta disso, porque a gente imagina o que nossos pais estariam passando nessa situação. Exatamente. São muitas pessoas que começaram ali no campo sem muita formação, porque Criaram começaram um império antes do Brasil poder exportar. Então era na época do governo militar aqui, que a gente não tinha muita exportação nem importação. Gente, é um passado muito recente, né? Exato. Foi outro dia isso. Né? É. Entendeu? E depois que foi aberta a parte de importação e exportação, a gente conseguiu realmente ganhar exponencialmente um volume muito grande no agro. Então são agricultores que começaram realmente como agricultores que hoje são empresários. O Eduardo já apresentou que ele tem 52 anos, né? 52. O Eduardo, com 52 anos, em plena atividade profissional, com plena energia, que contempla toda a experiência que ele tem, toda a vivência dele, a energia que ele tem hoje e a previsibilidade de um futuro muito próximo, trazendo uma solução para 3 gerações. Para uma geração antes dele, já com 70, 80 anos, para a geração atual de 40, 50 e para a próxima geração, que são os herdeiros dessa geração nossa. Né? Então, o esporte está trazendo essa solução para essas 3 gerações, para trazer tranquilidade para o nosso pai que começou, para quem está no comando ou assumindo esse comando, assumindo esse bastão hoje e para quem vai herdar. Exatamente. Mas como que o esporte traz essa solução da sucessão? Como que o esporte consegue contribuir para que a sucessão do empresário seja mais bem feita? Hoje a questão da sucessão aqui no Brasil tem alguns percalços, digamos assim. Isso. Né? Antigamente só fazia se fosse via judicial. Então todo inventário primeiro tinha que ser aberto judicialmente. Gente, inventário. Pois é. Eu não posso falar nada que o inventário do meu avô eu consegui fechar com 21 anos, dos pais da minha mãe. Né? Começou quando meu avô faleceu em 2001, minha avó faleceu em 2005, ainda não tinha fechado dele. Juntou tudo. Absurdamente difícil se a gente reclama dos impostos que a gente paga sobre a bala, sobre o restaurante, sobre o carro, sobre os impostos sobre o inventário. É absurdamente burocrático, absurdamente difícil, absurdamente caro fazer o inventário. Então, a sucessão está
ligada diretamente ao inventário, que é algo que às vezes até inviabiliza. Quantas pessoas ficam Sim. com propriedades paradas porque não fizeram inventário? Eu estou passando por isso hoje. E olha só, veja como você muda isso, né? A gente pega você aqui no Brasil, pega na sua mão, leva para uma outra economia, vai ser aberto toda Para uma uma outra esteira realidade. o seu dinheiro ele sai daqui já com Uhum. um dinheiro para investidor, já com uma taxa muito mais baixa. Ele entra numa economia estável e em crescimento, estável, que eu digo, estabilidade em normas, né? A parte jurídica dos Estados Unidos, ela é muito estável. Sólida. É. E você tem um país em crescimento, o PIB dos Estados Sim. Unidos está crescendo cada vez mais. E você ainda tem o que é o mais interessante. Quando a gente trabalha com a parte de incorporação imobiliária, a gente está de olho no valor geral de venda, que é aquela sementinha que você colocou ali, né? Um pouquinho de dinheiro que você colocou ali Uhum. foi para um canteiro de obra, foi trabalhado e você, depois disso, você colhe os frutos de quê? Você entrega um produto pronto para quem não tem tempo e nem tem conhecimento para construir. Isso é um dos pontos. Sim. Agora, você imagina que existe hoje dentro do nosso ecossistema, você vai ser levado para um local onde você tem um seguro de vida redeado, tá? Em num método chamado S&P 500, que é um índice, O tá? índice da Bolsa de Valores americana. Aonde você tem uma trava, tá? Para a estabilidade do seu Uhum. crescimento. E, em média, você tem uma média de 7% de crescimento ao ano, uma média dólar. histórica, em dólar, Uhum. tá? Você, se houver, né, no caso, o imprevisto, né, ou o falecimento, quem tiver dentro da pólice é uma sucessão natural, sem nenhum tipo de imposto. A legislação Eu vou voltar facilita. no percalço, né? Então, Gente, que horas tem? Que horas tem? tá. Porque não tem relógio aqui, eu tô perdida com o horário. Eu vou voltar no percalço do inventário, né? Da sucessão. Então, você tem. Era o primeiro percalço que a gente tinha. O primeiro problema era a questão da sucessão antigamente ser feita só judicialmente. Em 2007, você passou a poder fazer ela no cartório. Uhum. Mas mesmo para você fazer no cartório, você ainda tem uma série de situações complexas ali, além da tributação, Sim. que já era cara e vai mudar. Uhum. Está aumentando. Então, Só é possível fazer no cartório se não, se você encaixar consegue ainda fazer em algumas situações. exatamente. Se tiver, Todo mundo tem que estar de acordo, não se tiver tem. filho menor, já não consegue. Se fizer filho menor, Ah. já não consegue. Você tem que ter a curadoria do Uhum. Ministério Público. Então, Sim. enfim, tem uma série de peculiaridades. Lá fora você não tem essa questão. Inclusive tem decisão do STJ que confirma que se você fizer a sucessão fora, a sucessão ela é obrigatoriamente ela é regida pela legislação de lá, independente das pessoas continuarem morando aqui. Então isso é o primeiro ponto. Você leva ele para um ambiente legal, Uhum. onde você consegue estar organizado, e aí entra a questão do planejamento. Você vai deixar isso já planejado. Não é que você está pensando em morrer, mas todo mundo vai morrer um dia. Eduardo, Exato. olha quantos pilares tem o esporte. Porque você já falou aqui sobre construção, empreendimentos, já falou sobre economia, Sim. você já falou sobre questões jurídicas, legais. Quais são os Sim. principais pilares do esporte? Quais são as expertises que o esporte tem para trazer essa segurança para o empresário que quer se internacionalizar? O esporte é um meio ambiente que nós criamos com parceiros de vida que nós temos. Muitos ali estudaram comigo, são pessoas que eu conheço há 40 anos. Né? Então são profissionais com expertise nas suas respectivas áreas. Exatamente. Que áreas são essas? A gente tem um especialista em Wealth Management nos Estados Unidos, que é só de gestão de ações em Bolsa de Valores. Nós temos uma empresa de consultoria tributária que ela tem hoje, no Brasil ela está em mais de 14 cidades, além de Orlando, Nova York, Portugal. É uma empresa que existe há 40 anos, o dono dela tem 70 anos, está completamente ativo, né, e começou no empreendimento imobiliário lá atrás. Então ele tem essa experiência até hoje, né? Nós temos parceiros da construção nos Estados Unidos também que estudaram comigo, eram construtores aqui, foram para os Estados Unidos, né?
e para se estruturar lá por conta das dores que viveu aqui, que eu também vivi, né? A crise de 2008, 2009 do subprime americano quebrou um monte de gente. Um desses amigos que está lá hoje foi nessa época. Escritório jurídico, né? Escritório jurídico especializado também no direito americano, brasileiro, morando no americano, com escritório premiado na assessoria, tanto na área imobiliária quanto na toda a área legal, além de imigração, né? Porque a gente também tem essa vertente de deixar o cara preparado para poder, né, a família... Fazer o societário dele. Pois é, sim. Exatamente. O escritório de contabilidade, o contador é formado nos Estados Unidos, mas é também advogado no Brasil. Então você tem toda uma... São questões contábeis, jurídicas, econômicas, tudo junto. Operacionais, Importação, tudo junto, exportação, exportação. câmbio. Agora, e se o empresário pensar, Câmbio gente, isso também. é muito grande, isso não é para mim. Isso é para quem? Quanto Isso é custa? para ele. Vamos falar de preço. Quanto custa você, empresário, que quer se ver livre do Risco Brasil? Vamos falar um pouquinho do Risco Brasil antes da gente falar quanto custa? Quanto custa é complexo. Se ele tentar fazer isso sozinho, o custo é desse tamanho. A ideia é justamente reduzir o custo dele e trazer ele para um meio ambiente. Fala pra gente, Eduardo, você fala sobre isso muito bem, né? O pacote do Brasil e o pacote dos Estados Unidos, que é esse alvo da internacionalização do empresário brasileiro, né? De onde você está tirando? A gente está falando sobre mentalidade ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre questões práticas, as fases, o passo a passo para essa internacionalização do empresário brasileiro. Então, qual é o risco Brasil de onde nós estamos tirando e qual é o cenário para onde o esporte está levando? Então, a gente está tirando especificamente do risco Brasil. O risco Brasil não é um risco simples. Estabilidade econômica, estabilidade jurídica. A gente tem uma burocracia muito grande. Eu atendi uma empresa de Chicago, até eu conseguir explicar para o cara que eu ia levar 1 ano para deixar a empresa dele legalizada para funcionar aqui com licença da Anvisa, ele não queria entender. Né? A sorte que tinha uma advogada brasileira que também trabalhava com ele e falou, não, o que ele está falando é exatamente isso. Então, na cabeça de um americano que abre uma empresa em 1 semana, e não dá para o cara entender. É feito para não conseguir. É feito para não dar certo. Exatamente. Então, é feito para que a população continue dependendo da Bolsa Família, do governo. do Estado, do governo. Exatamente. Para o governo continuar influenciando a economia e a sociedade continuar dependendo do governo. É feito para as pessoas continuarem sendo pobres, alienadas e manipuláveis. Vamos trazer para uma realidade atual. Você quer ver uma coisa? Você sabia que o Brasil hoje é um dos maiores criadores e exportadores de tilápia? Numa canetada, tá? Milhões de fazendas estão correndo risco de ficar sem poder produzir e vender, porque um órgão, alguém lá com a caneta da cabeça do cabelo azul, falou: ah, não, é uma espécie invasora. Espécie invasora, não pode mais produzir. Só que você tem todo um ecossistema montado para isso. Aí eu vou te falar outra. Quer outras espécies? Se ele quer mencionar o que é a espécie invasora, vamos falar de outras. A banana não é do Brasil. A goiaba. A manga não é do Brasil. A goiaba não é do Brasil. O café não é do Brasil. É revoltante, né? E você tem que viver isso, você tem que compartilhar esse risco. Então, é por isso que a gente criou o Exporta-se, para que você tenha, a gente possa aplicar na prática a teoria das bandeiras, que é você ter diversas formas de sobreviver numa caso de uma instabilidade. Né? Gente, assim, é a nossa nação, é o nosso país, é o nosso povo, é a nossa terra. A gente ama de paixão. Mas instabilidade econômica, instabilidade política. Jurídica. Instabilidade jurídica, porque o tempo inteiro tudo muda e quem é empresário vive com isso. Você colocou sua operação para funcionar, piscou o olho, mudou e muda tudo e é muito complexo. Aí você imagina esse agricultor que tem lá todo um ecossistema para tilápia. Como é que ele fica agora? Como é que tá a cabeça dele agora, nesse momento? Instabilidade financeira, né? Porque vai pagar o custo do Brasil. Esse amigo nosso, que é dono dessa empresa, da Fradema,
ele diz que o nosso legislação Uhum. tributária é um manicômio tributário. É o Sim. manicômio tributário, Sim. sim. E se Ah. você não tiver atento, toda semana muda a legislação. É. Não, e não consegue. Não É consegue. um Não, quebra-cabeça que não encaixou e ficou Não tudo enca- solto. Não encaixa. Aham. Não tem. Aquilo, E a ele, resistência para não fazer. Então tá. Então o esporte está tirando o risco Brasil. o risco Brasil e está levando para uma economia sólida, Sólida funcional, clara, e objetiva, previsível. tá, e previsível. Tá, ok. E com um plano sucessório, Sucessório. né? Como? Eu já sei que o esporte se contempla a abertura de contas, abertura de empresas, seguros, dolarização, geração de patrimônio, geração de renda, tudo lá fora, para que o plano sucessório seja feito nos Estados Unidos. E isso é realizado de forma prática em fases. Em fase, sim. Quanto custa? Vamos começar. Quanto custa o esporte, um plano básico do esporte para o empresário? Quero me internacionalizar, quero sair desse risco, quero deixar todo o meu patrimônio, meu plano sucessório, meu dinheiro lá fora e gerar renda, gerar renda lá fora e alcançar novos mercados internacionais. Sim, Né? tem Ele isso pensou, também. quero fazer isso. Né? O esporte vai pegar essa pessoa física, levar para os Estados Unidos, abrir pessoas jurídicas e fazer todo o trabalho. Qual que é o aporte inicial? Vamos lá. O aporte é diferente de custo. Tá? Por que eu por que eu quero diferenciar isso? Né? Não tem como participar de um projeto desse sem o cara ter uma estrutura financeira, sem ter dinheiro. Esse é o primeiro tem que ter um ponto. lastro. Isso é um ponto que, inclusive, a própria Uhum. Finance ajuda, Sim. né, no O projeto. levantamento do capital. Porque às vezes ele tem patrimônio aqui, e outro é um dos grandes problemas que a gente tem, porque qualquer patrimônio imobilizado aqui é muito difícil você vender, Uhum. Exatamente. enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem uma facilidade de venda. Uhum. Os imóveis aqui no mercado imobiliário levam em média 3 anos no mercado para ser vendido lá, a média de 3 meses. E isso eu acho que é a cereja do bolo que você não pode deixar de Isso falar. eu gosto da cereja do bolo, porque ele põe no. Ele vai ali na canela, no principal. Uhum. Né? Só que para eu poder colocar o cara sentado ali para comer a cereja do bolo, eu tenho que organizar ele. Né? Para que isso não. Então, assim, o que a gente pensou? Aí nós fomos estudar. Nós falamos no começo que o brasileiro, que é tomador de decisão, o empresário tomador de decisão hoje não tem a cultura do planejamento, porque num passado muito recente a inflação não permitia às empresas e às pessoas de se planejarem. Hoje o empresário precisa se planejar e ele pode se planejar com muita responsabilidade, com muita assessoria, algo concreto de se internacionalizar através das fases que o Eduardo vai apresentar agora. Então, o que a gente pensou ali? Primeiro que ele tem que ter o dinheiro para poder fazer. Esse é o primeiro ponto. Esse é o aporte que a gente precisa. Hoje a gente dividiu ele num volume de $500 mil. Tá? Então a gente dividiu hoje em 9 cotas para esse primeiro projeto, 9 cotas de $500 mil. Uhum. A gente cobra uma taxa inicial de acesso e a gente trouxe o custo de manutenção para dentro do empreendimento imobiliário. Para quê? Para reduzir o investimento e o custo fixo do empresário. Uhum. Se o empresário normalmente vai fazer isso sozinho, inclusive tem pessoas que nós conhecemos que, não, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu já vi, rende, né? O próprio aluguel paga. Uhum. Eu tenho um caso recente na família, né? O meu filho mais velho, ele já tem ele já é investidor, já tem um conhecimento, acostumado com o Brasil, o planejamento financeiro dele é muito bom. Só que o cara falou assim, não, eu quero ganhar, eu preciso fazer o meu hedge em dólar. Pegou, entrou, um assessor falou para ele que ele ia fazer um investimento, criou lá um trust fund e ele perdeu $150 mil só porque o que acontece, o custo dele ter feito essa manobra sem conhecimento, ele não podia tirar o dinheiro, o aporte era caro e o custo da empresa lá era muito alto. Ele falou, João, resolvi parar. Não fechava a conta. Porque a conta não fechava. Então o que a gente faz aqui? A proposta do Eduardo é justamente já levar o dinheiro com uma forma de aumentar o rendimento. Então a gente não está só. Traz ele para dentro de um ambiente onde a gente vai pulverizar o custo
para todo mundo, né? Então, com isso a gente Uhum. reduz o custo, né? Porque a gente praticamente vai ter algumas coisas específicas são necessárias para cada um, mas a gente passa a ter o mesmo custo de estrutura para atender uma gama maior de pessoas. Entendi. O cara tem $500 mil, 500 mil dólares mais a taxa das de aberturas, acesso. 525 mil dólares. Sim. Né? O empresário quer se internacionalizar, quer sair do risco Brasil, quer ter rendimento lá fora, quer alcançar outro mercado. Ele tem 525 mil dólares, faz o contrato, faz a parte inicial. Qual é a primeira coisa que é feita? Fase 1. A primeira coisa que a gente faz é uma consultoria completa na estrutura dele e na estrutura familiar, para a gente entender qual a estrutura que a gente vai precisar preparar para ele lá fora, Societária. societária. Sim. Né? Se vai ser uma S-Corp, se vai ser só uma LLC, se vai ser uma offshore para ser dona da... Ou se vai ser inclusive um trust fund. Um trust fund é um custo alto, Uhum. né? Tem uma facilidade? Qual a facilidade do trust fund que te propicia hoje? O trust fund, você não é proprietário, você é beneficiário. Uhum. E aí, quando é feita a sucessão, você determina legalmente para quem você quer, como você quer e para quanto você quer. Independente, se eu quero deixar 1% só para aquela pessoa, pode. Eu quero deixar 99%, Ok. pode. Entendeu? Então, assim, não segue as regras rígidas da sucessão que a gente tem hoje aqui no país. E aí entra o planejamento. Você vai planejar a sua sucessão para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Isso é uma das vertentes. Agora, essa sucessão vai ser feita integralmente, 100% lá fora, ou vai sobrar alguma coisa aqui para o Brasil? Ela é 100% Depende. lá fora, mas a empresa lá de fora ela pode ser dona da empresa daqui. Uhum. Esse é outro pulo do gato. Por quê? Quando você sucede lá fora, você passa a ser o representante da empresa, que é dona da empresa daqui. Então, acabou seu problema de sucessão aqui no Brasil. Você sucedeu lá fora, imediatamente você assume a empresa daqui. Isso é fantástico. Entendeu? Então, a assim, fase 1, o esporte, usando essa entender- propriedade intelectual. é entender do as Eduardo, do dores grupo. daquela família Sim. como um grupo, Uhum. né? Aí a gente transforma a família numa SA, entendeu? Numa Sim. empresa, né? A parte de negócio da empresa. É uma holding O trust fund funciona como se fosse lá uma fora. holding lá Como fora. se fosse a holding Como se fosse daqui, uma lá holding fora. Exatamente. E pode ser Entendeu? essa estratégia. Pode Tá. ser pode ser uma Definiu- estratégia de offshore, por exemplo, Sim, que que é é outra estratégia. que é outra estratégia, é um Isso. pouco mais barata do que o trust fund, porque o trust fund tem um custo alto, você pode fazer ela via offshore, você pode fazer como S-Corp, tem a estratégia do seguro de vida, que é o seguro de vida que a gente chama... Ainda na fase 1? Na fase 1. Não, aí já é na fase 2. Sim. A gente então, define, então, mas vamos a lá. gente executa... Definimos, Sim. né? Você fez essa anamnese do grupo familiar, E a gente enxergou qual que é a entendeu toda a melhor estrutura estratégia, legal. acionou todo mundo lá de fora, todo mundo aqui de dentro, juntou tudo, bateu o martelo, vamos para a fase 2. Definimos o O que é caminho. feito na fase 2? A parte 2, a gente começa a parte de estruturação legal de tudo que foi programado, Execução. de execução. Sim. Então, a gente faz a parte de abertura de empresa, abertura de conta bancária, como é que vai ser feita essa remessa do E o cliente capital. precisa ir lá para fazer alguma coisa? Nada. Daqui, lá, Nada. a equipe de lá faz tudo, tudo. daqui ele só assina. O contador lá, Uhum. ele, o que hoje até está começando a ficar parecido aqui, o contador lá, ele tem fé legal. Sim. Então, se ele diz que aquela documentação que ele está colocando é daquela pessoa, é daquela pessoa. Uhum. E lá ele paga pelos erros. Né? Aqui a gente tem uma série de burocracias para tentar minimizar, né, as falcatruas que se conseguem organizar aqui no nosso país. Entendeu? Que isso me mata de raiva. Isso é bastante interessante se colocar, Eduardo. Acho que é um ponto que a gente não pode deixar de destacar, é que todo esse nosso projeto, ele nasce de uma mentoria e é construído à mão. Ele não é Sim. algo pacote. É personalizado, é sim. muito É personalizado. handmade, ele é construído Aham. especificamente para cada um. O Você, segredo da cereja do bolo é a gente colocar ele num produto que a gente consegue colocar Calma, mais pessoas. segura. Pois é. Segura, gente. A gente Entendeu? está na fase 1. A gente tá na fase 2. Fase 2. É. A gente começa a execução, estruturação legal. Já prestamos todo o trabalho de inteligência, de estratégia, de direção, bateu o martelo, fase 2, vai abrir conta, vai abrir empresa, Empresa, toda vai acionar estruturação jurídico, legal. contador, mais o que na fase 2? Faz a parte de câmbio para remessa de capital, já estrategicamente. Já leva o dinheiro para fora. Já leva o dinheiro Isso. para fora. Tá.
Aí E a é gente interessante. tem o que a gente chama de tax avoidance, né? Diferente do Uhum. tax eviction, né? Então, o tax eviction é a sonegação fiscal. O tax avoidance é o planejamento fiscal, Uhum. Isso. né? Aqui, inclusive, algumas empresas aqui, elas foram e até a estruturação das holds aqui está modificando. Sim, sim. O que não está modificando aqui? Pois é, É, também eles estão tá tendo Por quê? O cara acha um caminho, opa, acharam um caminho, então vamos bagunçar esse caminho. Vamos cancelar. Isso aí. exatamente. Isso aí é a Lá fora falta não da existe previsibilidade. isso. Lá Lá fora não não existe existe isso, já isso. está consolidado, já está Exatamente. solidificado. Exatamente, é isso Tá aí. A gente já solidificado. sabe onde andar, né? Exatamente. É impossível hoje você Sim. ser um empresário bem-sucedido no Brasil se não tiver planejamento sucessório fora do Brasil. Porque, infelizmente, empresário, Sucessório e fiscal. precisamos abrir seus olhos. Não tem como você tapar os olhos para uma realidade que é o fato de que a instabilidade econômica do país e Tem uma esse aberta aqui na sistema frente dela. governamental que aqui está não te favorece a manter todo o seu patrimônio aqui. É impossível você manter todos os ovos numa só cesta. Por isso que a gente diversifica. E diversifica num país onde vai te dar estabilidade e previsibilidade. Até para ajudar a estruturar o negócio do cara aqui também, Exato. né? Para não passar Vai por alguns influenciar aqui? problemas. Sim, porque você tem uma previsibilidade sucessória, Isso. né? E você tem